Saudações BV especialistas, Butini quem fala e hoje nós vamos aprender a usar a função Calculate no Power BI. Então é isso aí, roda a vinheta. Bom, o que nós vamos estudar hoje, galera? A mini aula de hoje é sobre a função Calculate, uma das principais funções do Power BI. Você que está começando sua jornada aí no Power BI, essa função é de extrema importância, porque é a função coringa, é a função base de todas as outras para se fazer um projeto no Power BI. E eu vou te ensinar o início, né, a aplicação mais básica, vamos dizer assim, da função Calculate. Então, para isso, vou mostrar para vocês o que temos aqui. Temos três tabelas carregadas dentro do nosso Power BI. A gente tem a tabela plano de contas, que é uma tabela dimensão, tabela razão, que é uma tabela fato, e temos a decalendário, que também é uma tabela dimensão, criada com a tabela, através da tabela razão. Se você não sabe como criar uma tabela calendário, vamos deixar na descrição do vídeo aqui, tem um vídeo nosso explicando rápido, fácil e muito útil como criar uma tabela calendário do zero, automática, criou, não tem problema mais, tá? Então é só ir na descrição do vídeo aí que vai ter, vou deixar o cardzinho aqui em cima também, vocês podem acessar lá, ok? Bom, então a gente tem essas três tabelas, pessoal. Razão são onde são registrados todos os fatos contábeis de uma empresa, né? Então tudo que acontece numa empresa fica registrado nesse razão, tá? Plano de contas é a estrutura de plano de contas de uma empresa. Toda empresa tem o seu plano de contas. Se vocês que são mais familiarizados aí com a contabilidade, sabe que o plano de contas é a estrutura, a espinha dorsal de uma empresa. Então lá a gente tem o ativo, a gente tem o passivo, a gente tem as despesas e as receitas. E cada conta dessa é registrado um fato contábil, tá? Por isso que é muito importante esse link entre o razão e o plano de contas. E a gente tem a tabela calendário. Quando eu vim aqui em modelo, eu tenho os nossos relacionamentos. Então o plano de contas se relaciona com razão através da conta contábil, que é exatamente o código. Esse código aqui, ó. Esse código aqui ele se repete nessa coluna aqui de conta, tá vendo? Então aí é essa relação. E a tabela calendário se relaciona com razão através da data, ok? Com essas relações, a gente tem tudo que a gente precisa para montar o nosso cenário aí, para usar a nossa função Calculate. Primeira coisa, vou criar uma tabela aqui, só para a gente visualizar os dados que a gente tem. Vou jogar aqui, por exemplo, o valor, a coluna de valor aqui no razão. Aqui, ó, vou aumentar um pouquinho aqui, ó. E vou jogar também a descrição da conta. Vou jogar aqui para dentro, tá lá? Então eu tenho aqui a conta contábil e o valor registrado dentro dela, tá? Só que, Butini, eu tenho tudo aqui. Eu tenho receita, eu tenho despesa, eu tenho tudo. E eu preciso separar, no meu projeto eu preciso separar o que é receita, o que é despesa, para me mostrar a evolução de cada um, né? E como que eu faço isso? Bom, é aí que entra a Calculate. A Calculate ela parte do princípio seguinte, ela precisa de uma expressão que ela vai trabalhar e ela filtra essa expressão de acordo com os dados que você fornece na função. Só que para fornecer esses dados na função, a gente precisa fazer um ajuste aqui no plano de contas, que é o seguinte, se eu clicar no plano de contas aqui, ó, que é justamente criar a natureza dessa conta, pessoal. Quando a gente tem uma conta aqui, uma estrutura, a gente precisa marcar essas contas como conta de ativo, conta de passivo, conta de despesa e conta de receita. E como que eu faço isso, Butini? Bom, é muito simples, pessoal. Eu vou mostrar para vocês aqui. A primeira coisa é criar uma nova coluna dentro dessa tabela. Então, em formato ferramentas de tabela, nova coluna. Cliquei aqui, ó. Vou dar um nome para essa coluna aqui de natureza. Pode ser qualquer nome que vocês quiserem, tá, pessoal? A natureza que eu coloquei é porque normalmente na contabilidade a gente trata dessa forma. O que é essa natureza? Eu quero indicar se ela é de despesa ou receita. E como que eu faço isso, Butini? Eu sei que aqui na estrutura do código de contas eu tenho para cada tipo
um código diferente. Então aqui nas contas de ativo, eu estou vendo aqui que elas começam com 1. Nas contas de passivo, estou vendo que elas começam com 2. Nas contas de despesa, elas começam com 3. Nas contas de receita, elas começam com 4. Então eu posso utilizar esse código para fazer essa identificação. E como que eu faço isso? Eu vou extrair o primeiro elemento desse código para indicar para mim qual a natureza dessas linhas, ok? Como que eu faço isso? MIDI. MIDI, pessoal, para quem não conhece, ela retorna uma cadeia de caracteres no meio de uma cadeia de texto. Ela faz exatamente o que a função extract text faz no Excel, tá? Ela extrai um pedaço do texto de acordo com o ponto inicial e o comprimento que você quer, né? Então aqui a gente quer extrair da onde? Da conta, do código da conta. Então aqui, ó, plano de contas, deu um tab para pegar. E eu quero pegar o que? Ponto aqui para separar para a próxima expressão. Eu quero a partir do primeiro nível, do primeiro caractere. Então, eu pego começo a contar a partir do primeiro. E quantos caracteres eu quero pegar a partir do primeiro? Qual é o comprimento disso? É 1, né? Porque eu só quero pegar o primeiro caractere. Então, vem aqui, ó, coloco 1, fecho parênteses, dou um Enter. Está feita a nossa função de extração. Então, aqui eu tenho 4 códigos. 1 para ativo, 2 para passivo, 3 para despesa e 4 para receita. Então, gente, aqui ó, eu tenho como identificar o que é despesa e o que é receita. Por quê? Receita é 4, despesa é 3. Com isso, a gente já pode voltar lá na nossa função, no nosso dash e começar a criar essa função calculate. Antes de tudo, eu vou vir aqui, ó, clicar em inserir dados para criar uma nova tabela e vou dar um nome para essa tabela de medidas, pode ser. Clica em carregar aqui, ó, ela vai vir aqui para o cantinho direito aqui, ó, se vocês prestarem atenção, tá vendo? Ó? Deixa eu retrair aqui, ó. E quando eu faço isso, pessoal, só para organizar os dados, tá? Eu poderia colocar qualquer outra medida em qualquer outro lugar, mas para organizar os dados, eu coloco dentro dessa tabela que chama medida. Então aqui, basta clicar com o botão direito em cima dela, nova medida, tá? Então aqui eu crio uma nova medida e agora eu vou dar um nome para ela. Qual o nome que eu quero? Despesa. Eu não quero a despesa. Dou um Shift Enter para pular de linha. E agora sim, pessoal, vou chamar a minha função calculate. Calculate. Ela já abriu lá o parênteses, dou um Shift Enter para pular. E qual que é a minha expressão? O que eu quero filtrar? Eu quero filtrar a soma. Busquei o sum, dei um tab para pegar da coluna de valor da tabela razão. Aí, ó. Então já puxou. Então já sabe mais ou menos o que eu quero. Dou um tab para pegar, dou um Shift Enter para fechar a função sum, fechei a função sum, coloquei uma vírgula para ir para a próxima expressão, que é o filtro que eu quero. E agora, o que eu quero filtrar, gente? A gente volta lá atrás, que a gente criou aquela natureza justamente para chegar aqui e filtrar por ela. Coloca aqui natureza, ó, plano de contas natureza, eliminar ela já. Ó. E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando a minha expressão, que é a soma da coluna de valor da tabela razão, e quero filtrar tudo que é da natureza igual a 3. Vou colocar em entre aspas aqui, porque é um texto. Vou colocar 3 aqui, ó. Pronto. Vou dar um Shift Enter e vou fechar a minha função calculate. Pronto. Ela está pronta. A função calculate está pronta. Ela está calculando tudo que é da natureza 3 da soma da coluna de valor na tabela razão. Então, um Enter, ela calcula para mim. Já criou a medida, tá? Deixa eu clicar na medida aqui e colocar no valor de moeda. Vou jogar lá para a tabela para vocês verem como que funciona. Vou pegar aqui e empurrar ela para a tabela. Empurrei, olha que legal. Ela trouxe todos os valores de despesa, exceto das linhas de receita. Ó. Linha de receita não trouxe. Ela. Receita com vendas, receita com aplicações financeiras, ela não trouxe. Por quê? Porque eu só calculei despesa. Ah, Butini, mas eu também preciso da despesa para analisar. Ótimo, não tem problema. Só copiar tudo aqui, ó. Ctrl C, dei um ESCzinho para fechar. Clico aqui com o botão direito, nova medida.
e colo ela aqui, ó. Só que aqui eu mudo o nome de despesa para receita, e aqui no plano de contas da natureza, em vez de ser natureza 3, eu pego a natureza 4. Simples assim, Butinho, só dá Enter. E pronto. Tá feita. Aí se eu colocar em formato de moeda aqui e jogar para dentro da nossa tabela, se eu jogar lá para dentro da nossa tabela, olha que legal, ela trouxe só as linhas com receita. Então aqui já temos informações adicionais. Quais são elas? Eu tenho um total de receita de 793.180 e um total de despesa de 681.637. Tá vendo, gente? Qual o poder da função Calculate para separar esses valores? Então, a partir daí, é só brincar com os dados. Eu posso pegar uma coluna, uma visão aqui de colunas, por exemplo, né? E posso colocar aqui, ó, eu posso colocar a despesa, a receita, olha que legal. E posso colocar ao longo dos meses. Se eu pegar aqui, ó, na decalendário, na hierarquia, jogar ela para a coluna X aqui o mês, ó lá, ele me dá a despesa do mês de janeiro, receita do mês de janeiro, despesa do mês de janeiro. Aí eu posso brincar aqui, ó, mudando a cor da despesa. Normalmente eu gosto de colocar a despesa com valor vermelho, né, que é um desembolso. E também, pessoal, para ficar mais fácil de analisar, e isso são dicas que a gente dá, é sempre bom colocar todo mundo no mesmo barco. Então, por exemplo, a despesa está negativa. Por quê? Ela é despesa. Ela é desembolso, ela é negativa. Então, eu posso vir aqui na função Calculate, colocar menos vezes menos 1 aqui, ó, e inverter. Porque aí eu consigo comparar exatamente em questões de grandeza a diferença entre a receita e a despesa. Tá? E isso dentro da análise é muito importante. E isso a função Calculate dá esse poder para vocês fazerem. Vocês podem, né, ir manejando aí as informações de forma que elas ficam mais visualmente analisáveis. Né? E isso para um dashboard que o diretor, o gerente vai ver, isso é ótimo, porque ele bate o olho e fala, nossa, minha despesa está muito alta, minha despesa está quase batendo na receita, eu tenho que fazer diminuir um pouco a despesa, ou então aumentar a receita, esse tipo de coisa. Então, isso dentro de uma análise de Power BI é fascinante, né? E vocês vão aprender com as nossas aulas aí como extrair o melhor desses dados de forma a colocar de forma analítica mesmo nos dashboards, de forma a ganhar tempo nas análises, ganhar segurança dos dados, ok? Bom, é isso, né? O básico da função Calculate, os primeiros passos da função Calculate são esses, tá? A partir daí tem muitas outras coisas que a gente pode fazer com a função Calculate, mas que vocês vão aprender com os nossos vídeos, com as nossas análises aqui. Não perca, temos a aula 2 do nosso workshop de Power BI, que vai ensinar os visuais gráficos, como os parâmetros de cada gráfico, um por um. Então vocês vão ver lá bem detalhadozinho. Se vocês estiverem vendo esse vídeo no futuro, é a aula 2, tá? A aula 1 vocês aprendem o básico, a instalar, a dar os primeiros passos do BI, a fazer os relacionamentos. E tem muitos vídeos legais aí, pessoal. Tem muitos vídeos legais. Tem vídeos como fazer relacionamento no Power BI, como criar tabela calendário. Tem também vídeos de Excel, ensinando funções muito importantes para os próximos projetos seus. Então não perca tempo. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Siga a gente também no perfil do Instagram. Tem aí no vídeo o Instagram meu e o Instagram da BV. Vou deixar na descrição também o link. E não deixe de seguir a gente para dicas. A gente está postando muita dica lá no Instagram. Segue a gente lá e segue a gente aqui no canal. Segue a gente aqui, dê o like, é de graça, não custa nada, nem dói o dedo. E ajuda muita gente, beleza? Bom, é isso. Um abraço do Butini e até a próxima aula.